Noite, diga amém. Fala assim, eu sou um milagre. Glória a Deus, eu sou um milagre. Eu tenho certeza que também você é um milagre. Podeis assentar, fique à vontade. Que bom estar na presença do Senhor mais uma vez nessa noite. Hoje nós estivemos estudando a palavra do Senhor aqui pela manhã, com um tema muito importante. Esse trimestre nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e hoje foi o poder do Espírito Santo. Eu lembro de um versículo, uma palavra de Jesus, onde ele diz: recebereis poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e até os confins da terra. Aleluia. Quantos são cheios do poder de Deus? Diga amém. Aleluia. Nós somos cheios do poder de Deus. Também podemos perceber as pessoas utilizando o aplicativo da igreja. Hoje nós tivemos muitas visualizações no culto pelo aplicativo. Aí você que está nos assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso culto, essa palavra de Deus nessa noite, e também pelo aplicativo da nossa igreja. Se você ainda não baixou, você pode baixar pelo App Store, também pelo Android. Também você pode estar baixando e ficando por dentro de toda a programação da igreja. Amém? Estamos muito felizes por você estar aqui. Alguns já faz algum tempo que você não estava vindo, mas ficamos alegres de ver você aqui nessa noite. Amém? Quantos estão felizes? Aleluia. Irmãos, você que trouxe a oferta, você que trouxe o seu dízimo, que adora ao Senhor, você tem a oportunidade de também adorar o Senhor com seu dízimo, com a sua oferta. Amém? E nós estaremos orando por você. Você pode estar trazendo aqui na frente, nós estaremos orando. E aqueles que estão online também podem ofertar através do aplicativo da igreja. Através do aplicativo da igreja você tem a oportunidade de estar adorando ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, pelo cartão de crédito, pelo PicPay e também pelo boleto bancário. Tem muita gente que acha que esses aplicativos não têm segurança, que vai roubar os seus dados. E você tem a oportunidade então de emitir o boleto bancário e também ofertar e dizimar através do boleto bancário. Amém? Gostaria que você, onde você estiver, na sua casa ou aqui dentro da igreja, pode levantar as suas mãos e nós vamos orar ao Senhor, abençoando a sua vida, abençoando aqueles que não têm oportunidade de estar abençoando a igreja nesta noite. Levante a sua mão para o alto, Moacir, levantando essas ofertas. Senhor Deus e Pai, nós adoramos ao Senhor nessa noite, glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor tem abençoado essa igreja, não só a igreja, mas também o Senhor tem abençoado a cada irmão. Pai querido, receba como adoração, como louvor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem aberto, ó Deus, as comportas do céu, e graças a Deus o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Ó Pai, no nome de Jesus, nós declaramos para aquelas pessoas também que não está tendo, ó Deus, essa oportunidade de estar ofertando, de dizimar a igreja, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-las de maneira poderosa, abrir as portas do céu, abrir as portas de trabalho, do emprego, ó Deus, para o sustento da sua casa, e também ter essa oportunidade de adorar também, ó Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito, que o Senhor tem feito para a vida dela. Em nome de Jesus, receba. Amém e amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19. Atos capítulo 19, versículos 7 a 10. Nós estamos falando aqui há algum tempo, e hoje será um encerramento, de investir. Investir em relacionamento com Deus, investir em relacionamento com o Espírito Santo, investir em um relacionamento com a sua família. E hoje nós vamos falar sobre investir o relacionamento com a sua igreja, a igreja local. Se puder colocar o tema para mim, por favor. Nicolas, puder colocar o tema para mim, por favor. Investir
em relacionamento com a igreja. Atos capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 7, 10. E na medida que a gente for falando, nós vamos meditando nesses textos. Atos 19, do 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. E este era ao todo uns 12 homens. Fala assim comigo, 12 homens. Ou seja, estavam ali, nesse contexto, Paulo estava presente, provavelmente em Éfeso, 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e não obedeceram, e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Vou repetir. E durou isto por cerca de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai querido, eu te peço nessa noite que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Nós tivemos aqui, ó Pai, louvores a ti, adoração a ti, ó Deus, louvores lindos, ó Pai, e eu tenho certeza que o Senhor tem recebido esses louvores que são exclusivamente para o Senhor. E nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor venha ministrar a cada um de nós a tua palavra. Então eu gostaria, ó Deus, de que os nossos corações pudessem estar receptivos para receber a sempre viva palavra do Senhor. Então fala conosco, Espírito Santo. Tenha liberdade entre nós para entendermos e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado. Não só nessa noite, mas durante todo esse ano. Todo esse ano, ó Deus, falamos palavras. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, dando continuidade nessa série de mensagens, falando sobre invista. E hoje eu gostaria de falar sobre investir na sua igreja local. Talvez as pessoas pensem que investir na igreja local é investir com recursos financeiros. Mas não é o foco da mensagem nessa noite sobre este investimento. Mas participando, servindo a igreja. No mês passado nós tivemos uma palestra com a irmã Sandra a respeito de servir a igreja. Uma palestra de igreja servidora, de servir a igreja com os nossos dons, servir a igreja com os nossos talentos, com os nossos serviços, servir ao Senhor com alegria. Porque nós entendemos, irmãos, que a igreja é um presente de Deus para fortalecer a cada um de nós. Eu entendo muito bem que a igreja é você. Nesse tempo de pandemia, onde nós estamos mais ficando em casa, acredito eu, em nossa casa, com a nossa família, assistindo os cultos online, participando de diversas palavras, diversos louvores. E nós estamos em casa e nós falamos que a igreja somos nós. E realmente a igreja é cada um de vocês. Mas é Deus, irmão, Jesus, Ele nos deixou a igreja local, essa igreja, como diversas outras. É uma ferramenta importante para ajudar e a fortalecer na caminhada com Ele. Sem a igreja local, somente eu e você, dentro de casa, isolados,
Irmãos, a nossa fé de repente não seria tão fortalecida quando nós estamos juntos, quando nós estamos como igreja local, assim como o livro de Atos nos fala. Estavam todos os dias unidos em casa, no templo, serviam uns aos outros, e isso é importante. Mas o texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 19, parece que Paulo em Éfeso, ele foi para uma escola, e essa escola é uma escola, e eu creio que ela foi baseada no dono da escola, ou quem fundou aquela escola, certo tirano. Porque Paulo ele estava ministrando a palavra de Deus em Éfeso, naquela cidade. E acontecia ali, irmãos, coisas maravilhosas. Paulo estava ministrando a palavra, mas não acontecia só na forma de palavras de oratória. Mas algo mais acontecia naquela igreja. Havia curas, havia libertação, os demônios saíam das pessoas, haviam sinais, e algo estava acontecendo ali, naquele lugar. E no texto que nós lemos, no versículo 7, diz assim: e estes eram ao todo uns 12. Tinha naquele local ali 12 pessoas. Seria como se nós estivéssemos abrindo agora um grupo de crescimento, onde tivesse 12 pessoas reunidas. E o negócio começasse a dar certo. A manifestação do poder de Deus estaria ali real, presente naquele local. E as pessoas começassem a contemplar a obra de Deus. Porque ao lermos aqui, estava 12 pessoas reunidas. E no versículo também que nós lemos, Paulo ele pregou por 2 anos. 2 anos nessa escola. 2 anos nessa escola, onde que naquela época a igreja, aquela cidade de Éfeso tinha um conhecimento grego, filosófico. Essa, de repente, era uma das melhores escolas, chamada de tirano. E esse homem, vendo a atitude de Paulo, vendo as coisas que estavam acontecendo, abriu a porta para que Paulo pregasse nessa escola. E ele começou então a pregar o reino de Deus, começou a pregar, a investir no reino de Deus. Mas o que é, irmãos, que aquele homem viu em Paulo? Para ele deixar uma escola conceituada, ele não era cristão, mas o que ele viu em Paulo para que ele fosse: poxa, eu quero investir nisso aí. Porque alguma coisa está diferente. Porque eu vejo pessoas ali que chegou toda viciada, indo embora, sem nenhum vício. Eu vejo as pessoas chegando naquele local ali, conversando com esse homem, ou com aquele grupo de pessoas, e as pessoas estão indo embora mudadas. Eu vou abrir espaço, eu vou investir nesse rapaz. E ele abriu escola e ficou por 2 anos, fazendo o quê? Ensinando a palavra de Deus e fazendo muitas coisas. Abra comigo então, se já está com a Bíblia aberta, em Atos 19, fica com ela aberta. Atos 19, versículo 11 e 12 agora. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aquele homem começou a ver algo diferente.
ele começou a ver algo diferente. Poxa, até o lenço que as pessoas tocam nesse lenço desse homem, eles são curados. As enfermidades saem, os leprosos são curados. Há algo diferente nisso aí. O homem, então, ele começou a ver os milagres. O tirano, ele começou a ver as pessoas sendo transformadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, de repente seria pessoal para você. Quem aqui foi transformado um dia pela palavra do Senhor? Quem foi transformado? Eu me lembro de muitas pessoas aqui que eu pude ver se convertendo na igreja, de forma extraordinária. De repente eu poderia chamar alguém aqui, mas eu não vou fazer isso. Mas eu lembro muito bem de um irmão que está aqui nessa noite. Ele não gostava de misturar conosco, exceto para jogar futebol. Mas aí a galera que chamava na época, foi chamando para jogar futebol, e ali a gente orava, ministrava a palavra de Deus. E um dia ele teve um encontro com Deus e a vida dele foi mudada. E assim como outros aqui também. Não gostava nem de ouvir, irmãos, a respeito de cristão. Mas alguém investiu em convidar. Alguém investiu em chamar. Vamos lá. Olha, tem um negócio gostoso ali, um negócio bacana. Depois a gente serve um lanche. Olha, lá a gente joga bola. Uma galera bem legal. Mas alguém, o que fez? Teve que investir. Alguém teve que convidar, alguém teve que chamar. Daqui a pouco nós vamos ver uma doença que os israelitas, eles enfrentaram lá em Gênesis, quando eles saíram do Egito. Mas eu estou falando aqui, irmãos, a respeito de investimento. Investimento na sua igreja local, naquilo que o Senhor ele tem te chamado. Atos 19, versículo 19 e 20, vamos continuar a ler. E também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. As pessoas que tinham artes mágicas, os seus livros de encantos, começaram a vir a vender, não queriam mais aquilo, porque eles estavam aceitando a Cristo. Isso criou um tumulto, criou uma competição, vamos dizer assim, de território, porque o terreno do inimigo estava perdendo forças. Eu fui no terreno do inimigo e peguei tudo de volta, aquilo que ele nos roubou. E é isso que a igreja local, é isso que a igreja deve fazer. Em João 3,16 a Bíblia fala que Jesus ele veio, Deus enviou o mundo, Deus enviou a seu Filho, na verdade, unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ou seja, as pessoas estão no mundo, mas elas não são do mundo. Mas elas ainda não sabem. O seu vizinho não sabe. De repente as pessoas estão na sua família, elas não sabem, elas acham que estão aqui, e a vida delas está pegada a essas coisas. Neste tempo, elas vão morrer e pronto. Mas na verdade não. Jesus Cristo morreu por todas elas. Mas aí vem um alerta. Como que eu tenho investido na minha igreja local? Como que eu tenho investido na minha igreja local? Nós devemos investir em Deus, em relacionamento com Deus. Nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós também devemos relacionar com a nossa família, mas investir no relacionamento com a sua igreja.
Eu vejo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, parece que as pessoas têm andado meio desanimadas, meio desorientadas. Eu até compreendo isso. Mas um alerta para nós: invista na sua igreja local. A cidade naquela época estava sendo transformada, porque começou com um homem, com 12, e daqui a pouco se estendeu para a escola. Porque alguém falou assim: poxa, não, tem alguma coisa errada. Eu vejo pessoas sendo transformadas. Essa pessoa aqui, meu Deus, essa pessoa era inútil. Ela não valia nada ali, mas eu estou vendo a obra de Deus acontecendo. Então vem aqui, olha, use essa escola. Eu quero investir no reino de Deus. E o que você está fazendo por sua cidade ser transformada? O que eu e você estamos fazendo para a sua cidade ser transformada? O que eu e você estamos fazendo para nosso bairro ser transformado, para nossa rua ser transformada, para a sua família ser transformada? Aquele tirano estava vendo a mudança, a começar a doar a sua escola. Ele poderia falar assim: não, eu não vou doar a minha escola, porque aqui agora eu quero é dinheiro, eu quero prosperidade. Não, ele queria ver as pessoas sendo mudadas, e ele ofereceu a sua escola, para que Paulo pudesse usar aquele local para transformar vidas com a palavra de Deus. Irmãos, a igreja pode mudar uma cidade, se as pessoas se doassem. A igreja, eu não estou falando desse aqui, irmão, placa de igreja, eu estou falando da igreja, você e eu, um grupo de pessoas, ela pode mudar a cidade. Jesus comissionou 12 homens, e esses 12 homens revolucionou a história do mundo. 12 pessoas. Por quê? Porque eles começaram a investir no reino de Deus. No reino de Deus. No reino de Deus. No reino de Deus. Eu pergunto: vale a pena investir na igreja? Outro dia eu estava vendo um testemunho de um pastor lá da igreja no Rio de Janeiro. Na igreja dele tinha um empresário só, um empresário. Todo mundo da igreja tinha os seus afazeres, trabalhavam. Mas eles começaram a compreender, a investir no reino de Deus. A investir no reino de Deus. Uma igreja, pouco mais, irmãos, um pouco mais de 40 pessoas. Em pouco tempo, tinha 500 pessoas. Mas não eram pessoas, de repente fala assim: as pessoas ganharam a família, pessoas fáceis, né, que a gente olha assim, não, aquela pessoa ali é o ideal para ser transformada. Não. Irmãos, eles foram para os becos, para os morros, homossexuais, pessoas marginalizadas. Essas pessoas começaram a vir para a igreja, e as pessoas serem o quê? Transformadas. Tinha vigília às 22 horas na igreja, e a igreja compreendeu o que é essa igreja, investir na igreja, aonde as pessoas falavam assim: poxa, mas hoje é sábado, tem um casamento, tem uma festa para ir, mas pastor, eu estou entendendo o que é ser igreja. Eu não vou para a igreja, não vou depois, é melhor, eu vou para a festa depois. Primeiro é o reino de Deus. E isso é o que? Entender que nós estamos investindo aonde? Na sua igreja local. Na sua igreja local. Aí eu pergunto: vale a pena investir na igreja, irmãos? Vale a pena investir na igreja quando você vê um pecador se arrependendo? Quando você vê um traficante aceitando Jesus, que dava trabalho para a polícia? Quando você vê um homossexual mudando a sua maneira de viver? Embora esses termos, essas coisas, a gente nem pode estar falando muito, porque hoje corre o risco de ser preso no Brasil.
Mas o que nós temos feito para a sociedade ser mudada? Para os amigos da nossa escola ser mudado? Para a família? É preciso investir, não só em Deus, nem só em família, não só em Espírito Santo. Mas é preciso investir na igreja local. Em Atos 20, versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Aí Paulo queria apresentar aos povos, eles não permitiram, porque criou um alvoroço. Agora você imagina, irmão, você dando trabalho para o traficante. As pessoas que vendiam drogas para eles, já não vai vender mais. Porque eles vão vir para a igreja, amém? Vão começar a falar do amor de Jesus para aquelas outras pessoas. Porque a igreja local, ela está aqui, é para fazer isso mesmo. É para tirar as pessoas que estão nas trevas e trazer para a luz. Mas uma coisa que nós aprendemos, irmãos, é que a igreja de Éfeso, ela passou por um período muito complicado. O período de 3 anos, que em Atos capítulo 19 foi uma bênção. O período de 3 anos foi uma bênção. Sabe? Mas aí no período de 6 anos, a gente vê que lá em Efésios, Paulo começa a apertar e puxar a orelha. Quando você lê a carta de Efésios, você vê que depois de 3 anos foi uma bênção, a igreja estava crescendo, mas começou a 6 anos. As coisas começaram a dar problema, conflito dentro da igreja, conflito entre líderes, mulheres. E Paulo, ele começa a exortar a igreja. Aí com 8 anos, Paulo escreve para Timóteo, fala para Timóteo: preste atenção nessas coisas que eu vou te ensinar. Olha, com relação à igreja, olha. Aí 23 anos, irmãos, depois, aí tem a carta de 1 João. A igreja, sabe, mudou o coração. A primeira carta de João, a gente vê que João, ele está tentando fazer alguma coisa, mostrando, porque a igreja mudou o coração. Eu não sei se vocês repararam, irmão, quando a gente aceita Jesus, os primeiros anos a gente quer ganhar todo mundo para Cristo. Mas parece que a igreja não muda. Aí passa 3 anos, a gente vem do encontro com Deus, né? Impactado. Aí vai passando o tempo, as coisas vão esfriando. Aí daqui a pouco, irmãos, o culto é suficiente. Vir na igreja uma vez por semana é o suficiente. Participar da ceia uma vez no mês, eu só vou lá na ceia, é o suficiente. Mas a gente se lembra do que aconteceu. A síndrome do maná. Síndrome do maná. Todos os dias o maná chegava. Aquele pão, né? Parecia um pão com gosto de mel. Todo dia, irmãos. Os israelitas acordavam. O que tinha lá? O maná. O maná gostoso. Aí eles todos os dias, parecia aquele pão de queijo, um gosto de mel. E eles comiam do maná, gostoso. Mas aí tiveram estrangeiros no meio do povo de Israel, que também comia do maná. Só que começou aqueles estrangeiros a questionar: poxa, nós temos o maná, mas estou com vontade de comer carne. Nós temos o maná aqui todo dia, mas estou com vontade de comer um frango assado, que muitos devem ter comido hoje aí na hora do almoço. Vontade de comer uma carne. Sabe o que aconteceu? Os israelitas também começaram a questionar: poxa, nós temos aí maná todos os dias. Poxa, lá no Egito a gente tinha carne todo dia de graça. Era de graça, irmãos? Era de graça, irmãos? Não era.
Eles eram escravos. Mas eles começaram a reclamar: poxa, lá no Egito a gente comia carne, a gente tinha isso, tinha aquilo. Sabe o que é isso? Síndrome do maná. Deus começa a dar bênçãos para nós todos os dias, mas parece que alguma influência, alguém da família, ou sei lá, alguma coisa começa a falar no nosso coração, na nossa mente, nos nossos ouvidos, e nós começamos a reclamar, a perder força, a perder o ânimo, começamos a nos desanimar. E eu pergunto para você: como você tem investido o seu tempo para Jesus? Porque na verdade, irmãos, nós como igreja, nós deixamos o último momento para Jesus. Como que eu e você, nós temos investido o tempo para Jesus? Você deve voltar a amar a igreja novamente. Amar a igreja, investir o seu tempo à igreja novamente. De repente não seja da mesma forma que você agia antes. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2. Escrevendo o anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes. Tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, pois se não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e não te arrependerei, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao quem vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Volta ao teu primeiro amor. Olha, tem porém contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Quem foi que te influenciou? Foi um líder? Foi um amigo? Foi a sua família? Mas Jesus, Ele quer mudar a sua vida nessa noite. Jesus, Ele quer restaurar a sua vida. Você sabe por quê? A igreja, Ele tem as chaves do reino de Deus. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, fala assim: eu lhe darei as chaves dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. E essa chave, irmão, significa que a igreja ela tem o quê? Poder, sabe, para abrir portas, permitir acesso a algum lugar, a alguma esfera. E a igreja ela tem esse poder. A igreja local, nós temos esse poder. E a igreja também é um lugar de proteção. A igreja é um lugar de proteção. Aqui nós oramos pelos outros. Aqui nós intercedemos uns pelos outros. Aqui nós ajudamos os irmãos. Porque aquilo que o pastor Sebastião, conversando com ele nesta tarde, ele falou assim: é melhor andar 2 juntos, porque se um cair, o outro levanta. Olha daquele que está só ali dormindo e vier o frio, porque vai passar frio, mas se tiver 2, um aquece o outro. Jesus, quando ele veio, não quis andar sozinho. Ele poderia muito bem fazer todas as obras sozinho. Mas Deus, Ele quer a sua participação. A sua participação. A sua participação. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.
De repente você se encontra nesse patamar de desânimo, de deixar as coisas de Deus para o segundo, para o terceiro, para depois. De repente tem passado por esse tempo aí de tribulação, esse tempo de angústia, e muitas coisas têm atrapalhado a sua vida espiritual. Ou de repente o medo da morte, o medo de pegar o coronavírus, tantas coisas que têm passado na nossa vida, e nós ficamos assim, com medo. Muitos têm medo de investir no reino de Deus, com o seu tempo, com o seu talento, com o seu dom. E se você está aqui nessa noite, desanimado, tem passado por esses pensamentos, tem deixado as coisas de lado, mas o Senhor tem despertado você nessa noite. Invista no reino de Deus, invista na sua igreja local, coloque a mão no seu coração. Deixa eu orar por você, Pai querido. Nessa noite, ó Pai, eu oro ao Senhor. Ó Deus, muitos planos que o inimigo ele tem feito, muitos dardos inflamados do maligno, ó Deus, tem colocado empecilho, tem colocado barreiras para muitos de nós não investirmos no reino de Deus, não investirmos na igreja local. Mas o nome de Jesus nessa hora, ó Pai, eu clamo ao Senhor, para cada um de nós aqui, Deus, possamos investir mais no reino de Deus, mais nas suas obras, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor morreu, não foi só para levar a gente para o céu, tem muitas pessoas, ó Deus, a serem alcançadas, e as pessoas não virão, Pai, porque se nós não formos, a palavra do Senhor diz para irmos ao encontro das pessoas, e é esse o ministério que nós devemos dar prioridade, o ID do Senhor. Então que nós possamos nos levantar, ó Deus, com o nosso coração corajoso, com o nosso coração alegre, com o nosso coração jubiloso, ó Deus, e levantar os nossos pés da nossa cama, do nosso comodismo, e falar: Senhor, eu estou aqui, ó Pai, para te servir a igreja local, em alguma atividade, seja em qualquer área, Pai, eu estou aqui para servir, Pai. Eu não posso ficar, ó Deus, de braços cruzados. Eu não posso deixar essas coisas deixar-me acomodado, ó Deus. Não. Enquanto tem 1, 2, 3 pessoas só fazendo alguma coisa, ó Deus, não posso, Pai. E neste momento eu oro ao Senhor, Deus. Aqueles que estão orando com sinceridade no seu coração, que querem realmente sair desse lugar onde eles se encontram. Ó Pai, restabeleça a sua saúde, não só a sua saúde física, mas emocional e também espiritual. Ó Deus, nós não queremos embaraçar com as coisas dessa vida, para a gente não ter tempo para o reino do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai nos cobrar em algum momento. Nós queremos te servir, ó Pai, com alegria, com singeleza no nosso coração, vendo nossa família alcançada, ver, ó Pai, os nossos amigos, nossos familiares, Pai, a nossa cidade para Jesus, o nosso bairro para Jesus. Ó Pai, que possamos investir cada dia mais na igreja local. Ó Deus, que possamos investir tempo também com o Espírito Santo, possamos investir tempo no relacionamento com Deus e também com a nossa família. É essa oração que eu faço ao Senhor, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Fala assim: eu quero investir na igreja local. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nós temos um privilégio muito grande de poder servir a igreja. Servir a igreja local. Porque servir a igreja em locais onde você não pode andar com a sua esposa de mãos dadas, onde você não pode pregar, onde você não pode andar com a sua Bíblia, onde você não tem liberdade de expressar aquilo que está no seu coração.
Mas existem pessoas que estão ali. Existem pessoas que estão ali no Oriente Médio. Não importando a morte. Não importando a perseguição. Mas eles entenderam no seu coração que eles estão aqui para servir a igreja local. A igreja de Cristo. Então aproveita essa oportunidade que cada um de nós temos. Essa liberdade que nós temos. Amém? Irmão, semana que